Então, na aula de hoje de geografia, a gente vai estar fazendo aí uma revisão, onde a gente vai estar falando aí sobre o clima. Nós já fizemos aí revisão, já falamos aí sobre, cadê aqui? Nossa, sobre o relevo. Nós já falamos aqui sobre a hidrografia e hoje nós vamos falar sobre o clima, certo? Então, vamos rever aqui sobre o clima. Preste bastante atenção, porque tudo isso aqui você já viu, certo? Mas você vai rever, você vai pegar aquela revisão, você vai estar dando uma fixada aí na sua mente sobre aquilo que você já estudou sobre o clima, e nós vamos estar falando sobre o clima do Brasil. Tudo isso está lá no capítulo 3 do seu livro. Vou estar colocando aqui no meu, que fica bom também. Onde nós vimos aqui que o tempo atmosférico não é o mesmo que clima. Então, nós vamos estar dando aqui uma olhadinha, uma estudadinha, uma relembrada, onde nós vimos que o clima ele vai variar de região para região, tá? Nós temos aí o tempo atmosférico, que é a combinação de elementos de clima em determinado local e momento. Nós estudamos aí, falamos sobre o clima, que é a sucessão dos tipos de tempos atmosféricos, que habitualmente se repete durante vários anos de um lugar. Nós vimos também aí o que vai estar aí influenciando também os tipos, diferentes tipos de iluminação e aquecimento da superfície terrestre. Então, nós vamos estar falando aí um pouquinho sobre isso aí e que também o que faz parte do clima, as zonas de iluminação de aquecimento da Terra. Coisas que nós estudamos e tivemos aí nas nossas provas, aí nas nossas atividades diagnósticas, onde ela falava sobre as zonas de iluminação e de aquecimento da Terra. E o clima, ele também vai estar aí, deixa eu ver aqui, ali. Ela vai estar aí nas estações do ano, falando aí sobre as estações do ano, e os climas do Brasil, eles são equatorial, tropical semiárido, tropical de altitude e subtropical. Então, vamos dar um início aqui, falar aqui do início, falando sobre o clima, que ele é caracterizado pelas condições atmosféricas que predominam em um determinado lugar, ou seja, pela ocorrência de ventos, chuvas secas, frios ou calor. Então, isso é que vai dando a característica do clima em condições atmosféricas. Os ventos, as chuvas, o seco, o frio, o calor, certo? E no Brasil prevalece aí os climas quentes. Por que prevalecem os climas quentes? Porque nós estamos aí na zona tropical, que é uma zona que corresponde aí à região do planeta situada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, e ela recebe mais radiação, mais luz solar mais luz solar. Solar é do sol, né, gente? Eu já ia falando bobagem. Ela recebe mais radiação solar. Então, essa temperatura atmosférica ela vai permanecer elevada na maior parte do ano. Então, como nós moramos aí, já, não tem condições de eu olhar agora. Então, como nós moramos aí na zona tropical, esse é o que vai prevalecer aí o clima quente. A zona tropical, ela prevalece aí o clima quente, que está situada, como eu já falei, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. E o predomínio, deixa eu ver aqui mais colegas chegando, e o predomínio dos climas quentes no Brasil deve ser a posição geográfica do nosso país, que é onde ele fica aí, que é na zona tropical. E falando sobre os climas do Brasil, nós temos aqui o clima equatorial, que é um clima quente e muito úmido, com grandes quantidades de chuvas durante o ano. Então, ele tem altas temperaturas e taxas de pluviosidade o ano todo. Então, tem o ano quase todo aí de chuva e baixa amplitude térmica.
Nós temos aqui também, nós estudamos, falando sobre o clima tropical, em que ele vai estar dando destaque aí as duas principais estações do ano que são mais características aqui, que a gente pode perceber mais, que é a estação seca e a estação chuvosa. E a estação chuvosa, ao contrário, aí ela não acontece tanto no inverno, ela acontece mais no verão, que são as chuvas de verão. Então, ela acontece mais aí. E nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais sobre o clima tropical, que são o clima, que ele é o clima quente, com duas estações bem definidas, o inverno e o inverno seco e o verão chuvoso. Percebam que até o dia 21 de setembro nós falávamos aqui que estávamos no inverno e ele já estava ficando aí um clima bastante seco, já estava começando a ficar ali seco, tanto que em alguns estados, a gente acompanhando aí os jornais, eles estavam mostrando aí que em alguns estados estava ocorrendo o quê? Queimadas. Então, quanto mais seco estiver, mais rápido, mais fácil é de ocorrer aí essas queimadas. Então, as queimadas, elas não ocorrem somente aí por um trovão, por alguma coisa. Ocorre principalmente, essas queimadas que ocorreram aí principalmente por conta da ação do homem. Não sei se vocês observaram, mas eu tinha colocado nos status, tanto do WhatsApp como do Instagram, um link onde um rapaz, ele simplesmente estava, um homem, já quase senhor, ele estava na rodovia, ele estava parando, entrando no local e tocando fogo na mata ali, naquele mato. Então, são coisas que acontecem aí também por irresponsabilidade e por maldade do homem, que são essas queimadas. Não é culpa vamos dizer assim, ai meu Deus, fugiu agora da minha mente a palavra. Não é culpa aí do tempo como é que eu posso dizer a vocês, gente? Eu não tá vindo a palavra. Enfim, não é culpa aí da natureza, de eventual causa aí da natureza. Muitas dessas queimadas foram culpa aí, sim, do homem, que simplesmente por maldade ou por questões políticas acabam ateando fogo para estar tendo aí do que está falando. Nós temos também o clima semiárido, que é um clima bastante quente e seco. Nós conhecemos muito bem esse clima, porque é um clima que ele está aqui nos perseguindo no nosso Nordeste, né, gente? É um clima semiárido. Ele tem altas temperaturas e chuvas irregulares. Então, você pensa que não, o dia pensa que vai ser o maior solzão, pá, tem aquela pancada de chuva. Aí depois você pensa que vai esfriar, pá, aquele solzão. Então, o clima semiárido é esse aí, ele é bem quente, com as mais elevadas temperaturas médias do país e menos quantidade de chuva. Perceba que nós não temos tanta quantidade de chuva como a gente vê aí em outras cidades do sul, do sudeste, principalmente da região norte, onde nós temos lá as florestas e que, infelizmente, estão queimando também, por maldade. Tá? Então, vamos aqui, passando para o clima tropical atlântico, que é com altas temperaturas e chuvas regulares. Isso acontece muito no litoral, tá? No Nordeste chove mais ele aqui chove mais no inverno, não. Ele chove mais no verão e no Sudeste ele chove mais no inverno. Isso aqui está trocado, tá, gente? Nós temos também o clima tropical de altitude, que é um clima que ocorre nas áreas altas, ou seja, lá nos planaltos, serras, com mais de 1.000 metros de altitude. E ele tem aqui nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. São baixas temperaturas, por quê? Porque quanto mais alto, quanto maior o metro de altitude, maior vai ser a
menor vai ser a temperatura. Chuvas são mais comuns no verão e esse aqui, o inverno, ele é bem rigoroso. Então, muitas pessoas aí, quando é no inverno, aí nas férias de junho, quando estamos no normal, muitas pessoas costumam aí viajar para o sul, aí para estar visitando essas áreas aqui, onde tem um inverno rigoroso. Eu vi... Ô, Ló, você foi também? Já foi, não foi, Ló? Uma viagem. Deixa eu colocar aqui. Para mim, eu já vi foto de Lorena com a família em uma de suas viagens aí nas férias. Foram para a Serra Gaúcha, foi para o Rio Grande do Sul. Visitaram lá um museu, não foi? Tinha das lá. pedras. Arthur também, eu vi que tem Arthur Guilherme também foi. Ele foi com a gente na mesma viagem, foi todo mundo junto. Foi todo mundo junto. Então, aproveitam muito aí. Obrigada, Ló. Aproveitam muito aí nesse tempo, o inverno rigoroso, e vão aproveitar, né? Coisa que aqui no Nordeste nós não temos esse inverno rigoroso e nós não temos neve. Lá teve, né, Ló? Lá tinha. E nós estamos aqui terminando, falando sobre o clima subtropical. Com as temperaturas mais baixas do país, com ocorrência de neve ou geada. E as áreas do clima subtropical, elas localizam aí na zona temperada do sul. Então, entre os trópicos, Arthur não estava não, ele ouviu. Entre o trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, está aí entre esse meio, essa zona, esse clima subtropical, onde ocorre aí neve, geadas, e sempre ela está ali localizada mais ao sul do país. Então, vamos fazer aqui uma breve revisão no vídeo, onde vocês vão estar ouvindo um pouquinho mais e fixando o que foi dito aqui agora. Vamos lá? Vou estar aqui compartilhando o som para vocês e vocês vão estar ouvindo aqui o que o vídeo está querendo nos passar. Geografia. Climas do Brasil. A maior parte do território brasileiro encontra-se nas áreas de baixas latitudes, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Por conta disso, predominam os climas quentes e úmidos. Tipos de clima do Brasil. O Brasil possui 6 tipos de climas diferentes: o equatorial, tropical, tropical semiárido, tropical de altitude, tropical litorâneo e subtropical. O clima equatorial é um clima típico de regiões próximas da linha do Equador. Apresenta temperaturas elevadas e muita chuva durante a maior parte do ano. O clima equatorial é quente e úmido. Ele predomina em toda a região da Amazônia e parte do centro-oeste. Possui temperatura média anual superior a 25 graus. Clima tropical. O clima tropical é predominante na região centro-oeste. Possui estações bem definidas, inverno seco e frio, e verão quente e chuvoso. As temperaturas médias anuais são superiores a 18 graus. Quanto à umidade, predomina o clima semiúmido. Clima tropical semiárido. Esse clima é típico da região nordeste do Brasil. Nele existem algumas áreas com maior presença de chuvas e outras onde as chuvas são mais raras e ocorrem as temperaturas mais altas do país. As temperaturas médias anuais é de 27 graus. As chuvas, além de regulares, não superam os 800 milímetros por ano. Clima tropical de altitude. Esse clima predomina nas áreas serranas da região sudeste, por causa da altitude mais elevada. Apresenta as temperaturas mais baixas de toda a região tropical, com média inferior a 18 graus. Clima tropical litorâneo. Predomina na maior parte do litoral do país, do Rio Grande do Norte até o estado do Rio de Janeiro. Sofre influência da massa de ar tropical atlântica, portanto, é quente e chuvoso, com temperaturas médias anuais entre 18
e 26 graus. Clima subtropical. Esse clima ocorre na região sul do país, abaixo do Trópico de Capricórnio. Possui 2 estações do ano bem definidas: verão quente e inverno rigoroso, com presença de geadas ou neve. As temperaturas médias anuais quase sempre ficam abaixo de 18 graus. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, entre 1.500 e 2.000 milímetros por ano. Espero que tenha gostado. Deixe seu like se gostou e se inscreva no canal. Então, aqui nós revimos sobre os climas e agora nós vamos partir para a nossa atividade. Então, preste atenção aí, lembrando os combinados, tá? Então, você vai pegar seu livro 2, certo? Pega o seu livro 2, a gente está terminando aqui a nossa atividade de geografia, tá? Nosso livro de geografia, o livro 2. Então, você vai pegar aí para a gente estar fazendo essa atividade. Serão 60 minutinhos, ou seja, 1 hora para realizar essa atividade. E não se preocupem, gente, não precisa estar perguntando que hora vai voltar, porque eu sempre aviso nos grupos quando a gente volta, né? Então, vamos prestar atenção na explicação, focar na atividade e quando terminar, a gente volta e faz a correção, ok?